Oi, meu nome é Laura. No vídeo de hoje, eu e as outras integrantes do grupo, Sofia, Beatriz e Thaísa, vamos fazer uma análise jurídica do filme Fuja. O filme começa mostrando a personagem Diane tendo a sua primeira filha na maternidade. E mostra também várias complicações que ocorreram com o bebê, né, durante aquele período do parto e da recuperação. Mas logo depois o filme já passa para outra fase da vida da Diane, que é com a filha dela já crescida. Ela tem asma, ela tem outras deficiências respiratórias, ela tem problemas cardíacos e ela também tem paralisia das pernas. E o filme aborda bastante o cuidado que aquela mãe tem com a filha. Ela se desenvolve toda dentro de casa, naquele sistema de homeschooling dos Estados Unidos. Então a filha não tem muito convívio social, é ela e a mãe. A Diane, ela chega em casa com uma sacola de compras e a menina vai ver o que tem dentro daquela sacola. E ela acaba achando um remédio com o nome da mãe, a prescrição ali era no nome da mãe. E logo de noite, a mãe dela acaba dando esse remédio pra ela, pra menina tomar. E ela começou a se questionar o porquê dela tá tomando aquele remédio que não estava no nome dela. A Diane começou a ficar muito incomodada com os questionamentos da Chloe e ela cortou a internet da casa pra que a Chloe não pudesse fazer muitas pesquisas sobre aquele remédio, sobre as situações de saúde que ela tem. E depois a mãe dela acaba percebendo que ela fez uma ligação telefônica e ela corta o fio do telefone. Outra parte que mostra um completo descaso com a privacidade da menina é que ela estava esperando uma carta de admissão na universidade e a mãe falava o tempo todo que não chegou, se chegasse ela ia dar a carta pra menina e a menina não poderia nem mesmo ir na porta pegar. A Chloe era uma menina extremamente inteligente e ela estava realmente muito curiosa e com certas dúvidas do porquê ela estava tomando aquele remédio. E como a mãe dela tinha cortado todas as possibilidades de ela adquirir algum conhecimento acerca disso, ela pensou em chamar a mãe pra ir ao cinema na cidade, porque na frente do cinema tinha uma farmácia e ela tinha a esperança de ir lá pra perguntar sobre a procedência daquele remédio, pra que ele servia. A Chloe foi ao cinema com a mãe, saiu falando que ia ao banheiro e atravessou a rua e foi na farmácia. E a médica acabou falando, esse remédio não é pra sua mãe, ele é pro cachorro de vocês. E eles nem tinham cachorro, as duas. Aí ela perguntou o que causa esse remédio em um humano. E ela disse que causava paralisia. Mas isso coincidiu com a chegada da mãe na farmácia, uma seringa sedativa, e ela aplicou na filha. E depois ela só acorda na cama dela, sozinha em casa. Ela vai tentar sair do quarto e ela percebe que ela está trancada. Nisso, a menina, que sempre tenta ser muito independente, ela conseguiu, com muito esforço, sair do quarto. E ela acaba percebendo que todos os mecanismos de acessibilidade da casa tinham sido cortados para que ela não tivesse acesso a nada e não pudesse fugir da casa. Mas mesmo assim, ela conseguiu, ela foi se arrastando e ela foi parar na rodovia, onde o carteiro passou e ela pediu ajuda ao carteiro. Mas, infelizmente, a mãe dela viu isso acontecendo e manipulou toda a situação, até que ela aplicou a seringa também no carteiro, que desacordou, e ela pegou a menina e colocou num porão dentro de casa. E é nesse momento que as coisas começam a ser desvendadas pela Chloe de fato. Enquanto a mãe lida com o corpo do carteiro que estava desacordado, ela acaba vendo uma caixa que tinha o nome da mãe dela, e ela abre aquela caixa de curiosidade, e ela acaba vendo uma certidão de óbito, que carrega o nome Chloe. Ela percebe que aquele nome, que na verdade seria ela, era de uma criança que morreu durante o parto, ela ficou viva durante 2 horas. E depois, olhando mais na caixa, ela vê uma matéria de uma criança que foi sequestrada na maternidade. E ela liga os pontos e vê que a filha de verdade da Diane faleceu e que ela tinha sido sequestrada, a mãe dela acabou escondendo dela. A mãe dela volta pro porão, percebe que a filha descobriu tudo e elas têm um debate muito forte ali. E a Chloe percebe que a mãe nunca vai deixar ela ser livre, né? Então ela acabou indo pro porão e ela ingeriu um líquido que era venenoso pro corpo humano para que a mãe dela levasse ela ao hospital, porque ela sabia que a dependência da mãe com ela era tão grande que ela iria levar a menina no hospital, independente de qualquer coisa. Entretanto, ela passou pela cirurgia e voltou pra sala de recuperação, mas a mãe dela sequestrou ela de novo, colocou ela na cadeira de rodas e ia levá-la embora, mas a enfermeira percebeu a falta da menina e acionou os guardas do hospital, que acabaram por atirar na mãe. Além disso, também naquela caixa ela encontra a carta de admissão dela na faculdade, que capotou, né, na escada e salvaram a Chloe. Aí a próxima cena do filme é a Chloe indo visitar a mãe dela em uma prisão psiquiátrica. 7 anos depois, tentando andar ainda, ela ainda sofria muito com as sequelas de todos os medicamentos que ela tomou em vão, porque na verdade ela não tinha nenhuma doença, todas elas eram causadas por medicamentos que a mãe dela dava pra ela. E ela foi falando sobre a vida e de repente ela tirou da boca um plástico que continha uns remédios que eram os mesmos que a mãe dela dava pra ela, que causaram a paralisia nela. Ela também tava dando aqueles medicamentos pra mãe, que tava paralítica no hospital psiquiátrico.
dos direitos fundamentais, guarda um atributo considerado de extrema relevância para a personalidade humana, a liberdade, um dos princípios base da Constituição Federal, pelo artigo 5º. No filme, a violação a esse direito é percebida durante toda a narrativa, iniciando-se com o sequestro da menor por Diane e seguindo com as sucessivas restrições de liberdade da mais nova ao longo de seu crescimento. Assim, Chloe tem seu direito de ir e vir restrito, tanto pelas consequências do envenenamento contínuo que resulta em sua paralisia, quanto pelos limites impostos por Diane, que chegou até a acorrentar a menina em casa em uma cena, caracterizando o cárcere privado. Quanto ainda essa restrição da liberdade, resultou também em outros problemas, como o isolamento da menor do mundo e o impedimento do desenvolvimento pleno de Chloe como pessoa. O direito ao corpo da personagem foi negligenciado, uma vez que a integridade física da menina foi violada pela suposta mãe dela, que a forçava a ingerir medicamentos que degeneravam o sistema locomotor da garota. E condena-se assim a atitude violenta da mãe, de acordo com os artigos 13 e 15 do Código Civil, que alegam, respectivamente, que salvo por exigência médica é defesa o ato de disposição do próprio corpo, quando importar a diminuição permanente da integridade física, 14, e que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica, que aconteceu com ela várias vezes. A liberdade de locomoção da menina foi lesada, não apenas pela deficiência causada pela mãe, mas também pela manutenção da garota em cárcere privado. Tal atentado à saúde interferiu gravemente na construção da personalidade da garota. Então, assim, apoiada pelo artigo 12 do Código Civil, a garota poderia, então, exigir que se cessasse a ameaça ou a lesão a direito de personalidade e reclamar perdas e danos, como a possibilidade de requerer indenização ou sanção penal, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. O artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, prevê o direito à privacidade ao estabelecer que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E esse direito é igualmente tutelado pelo artigo 21 do Código Civil Brasileiro. Algumas doutrinas também dão como exemplos de infringência à privacidade a violação de correspondências e de domicílio, a escuta de conversas e a intervenção no modo de viver do sujeito. Assim, quando Diane Sherman lê as cartas de admissão à universidade, endereçadas à sua filha sem a sua permissão, e a impede de fazer ligações telefônicas ou usar o computador da residência para se informar melhor sobre os medicamentos que tomava, atos que configuram um crime segundo o artigo 151 do Código Penal e interferem no modo de viver de Chloe Sherman, é notável que o direito à privacidade da protagonista é violado. O filme nos revela que a filha biológica de Diane, nomeada de Chloe, faleceu pouco tempo depois de seu nascimento. Assim, esse óbito marcou o fim da pessoa natural de Chloe, e com essa certidão, ela se individualiza tanto durante sua pouca vida, mas também após a sua morte. Contudo, isso não foi o que aconteceu. Diane atribuiu esta personalidade de uma criança morta a uma criança viva que ela sequestrou. A personalidade dessa nova criança foi toda baseada em cima de uma ficção, em cima de como se ela tivesse problemas de saúde e fosse diretamente dependente da mãe. Isso trouxe sérios problemas para a construção da personalidade dessa nova criança, pois, segundo a doutrina, o nome ele não é apenas para uma identificação objetiva das pessoas, mas ele tem um elemento subjetivo que se entrelaça à pessoa e sua personalidade e como ela se vê no mundo. Assim, Diane violou um dos direitos da personalidade da nova Chloe, que é o direito ao seu nome, roubando e distorcendo para a criança toda a carga de individualização, identificação e origem familiar que este nome carrega. Diante deste terrível cenário em que ela sofreu também, como foi dito, ameaças e lesões e que teve grandes danos por conta disso, a jovem, segundo o Código Civil, no seu artigo 12, poderia pedir a alteração de nome, mesmo isso não acontecendo no filme, porque a doutrina também entende que essa alteração não deve se limitar apenas se o nome expõe a pessoa ao ridículo, mas também deve se adaptar a circunstâncias particulares para atender o elemento psicológico do interessado. Assim, também, o princípio fundamental da dignidade humana permite essa flexibilização de mudança do nome para poder atender melhor ao caso concreto. A
A jurisprudência escolhida pelo grupo trata-se de uma apelação criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que faz contrapontos com o filme Fuja, uma vez que se trata de sequestro, privação de liberdade mediante cárcere privado e o registro de filho de outrem como seu. Na apelação, Nelly sequestrou uma criança de 7 anos de idade enquanto ela brincava com uma testemunha para induzi-la a entrar em um táxi e ir para sua casa e de seu marido, onde ficou em cárcere privado do dia 7 de agosto até 9 de agosto de 2011. Diferente do filme, no qual Chloe ficou sem a devida convivência social durante praticamente sua vida toda, neste caso, a privação de liberdade ocorreu de forma similar, mas durou apenas 3 dias. Porém, 3 dias de um real sofrimento e insistência da criança para voltar para casa. Então, nota-se que tanto no filme como no caso real, o direito à liberdade foi gravemente violado. E é um direito que ele é guardado pelo artigo 5º da Constituição Federal. Além disso, o casal foi a São Joaquim de Bicas no dia 9 de agosto de 2011 para registrar a menina como filha do casal. Eles se identificaram com outros nomes, atrapalhando o aspecto público do nome, da devida e correta identificação, e induziram amigos e familiares e os enganaram para testemunharem esse registro. E este ato demonstra a intenção de ficar permanentemente com a menina, assim como ocorreu no filme. Assim também foi violado o direito da personalidade ao nome, uma vez que o sobrenome indica a procedência familiar e ele foi totalmente alterado, que poderia ter consequências psicológicas e identitárias ainda mais fortes para menor a longo prazo, como ocorreu no filme, o que também pode ser considerado uma lesão à honra. Porém, o casal não conseguiu cumprir a sua intenção, pois descobriram que a irmã da acusada, Glorinha dos Santos Alves, estaria divulgando a possibilidade da sequestradora de Stephanie, da menor, ser sua irmã Nelly, pois ela tentou para a semelhança entre a mesma e o retrato falado. Então, com isso, o casal decidiu devolver a menor à sua verdadeira família. A tentativa de retificar o comportamento ilegal, portanto, apesar de ter sido feita para impedir que a polícia tomasse noção disso, foi falha, pois o ato foi denunciado no dia 8 de agosto. As penas reclusivas dos réus, as quais eram de 4 anos em regime aberto, foram substituídas para 2 restritivas de direito, que consistem na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Porém, essa mudança é questionável, pois se tratam de crimes cometidos de sequestro, cárcere privado e mudança de nome, crimes de alto potencial negativo para a identidade da criança, especialmente considerando que a Constituição Federal fala no seu artigo 227 que há responsabilidade do Estado e da sociedade para guardar os direitos fundamentais dos menores. Além disso, uma vez que existe a prioridade de garantir o direito à vida, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de proteger os menores de toda forma de violência, parece haver uma certa diminuição da relevância dos direitos da menor como criança e pessoa, visto que as violações à liberdade e negações ao direito de retorno à família podem ser consideradas um tipo severo de agressão psicológica. Além disso, também no artigo 44 do Código Penal, se a pena fosse maior do que 4 anos, a substituição por restritivas de direitos seria impossível. Então, assim, também levanta-se a questão de se a pena não deveria ter sido maior, já que a pena máxima estabelecida pelo artigo 148 do Código Penal a este crime é de 5 anos. Vale notar que, diferentemente do filme, não há um envenenamento proposital da criança para que ela tenha deficiências físicas, porém, nota-se que ambos os casos demonstram lesões concretas ao direito à liberdade, ao nome e outros direitos da personalidade.